Apocalipse capítulo 7, uma imersão profunda na grande multidão. O capítulo 7 de Apocalipse é um dos mais importantes do livro, oferecendo um contraste marcante com os juízos descritos nos capítulos anteriores. Ele nos apresenta uma visão de esperança em meio à tribulação, revelando a proteção divina sobre os fiéis de Deus. A grande multidão. Uma multidão incontada. O capítulo se inicia com a descrição de uma multidão imensa, de todas as nações, tribos, povos e línguas, vestindo vestes brancas e segurando palmas nas mãos. Essa imagem evoca a ideia de um povo redimido, vitorioso e glorificado. A identidade da multidão. A identidade dessa multidão é um ponto de grande debate entre os estudiosos. Alguns a identificam com os 144 mil mencionados no capítulo anterior, enquanto outros a veem como uma multidão ainda maior, composta tanto de judeus como de gentios. A proteção divina. A multidão está diante do trono de Deus e do Cordeiro, indicando sua salvação e a segurança que desfrutam. A presença do Espírito Santo sobre eles os preserva das tribulações que assolarão o mundo. Os 144 mil selados. Um grupo específico. Paralelamente à grande multidão, o capítulo 7 menciona os 144 mil selados de cada tribo de Israel. Esse grupo é visto como um remanescente fiel, escolhido para anunciar a mensagem de Deus em um tempo de grande apostasia. O significado do selamento. O selo na fronte representa a propriedade de Deus e a proteção divina. É um sinal de que essas pessoas pertencem a Deus e estão marcadas para a salvação. A relação com a grande multidão. Alguns teólogos veem os 144 mil como um grupo precursor da grande multidão, enquanto outros os consideram como dois grupos distintos, mas com a mesma esperança. Interpretações e aplicações. Interpretações históricas. Alguns veem os 144 mil como um grupo específico de cristãos que viveram em um determinado período histórico, enquanto a grande multidão representa todos os cristãos de todas as épocas. Interpretações futuras. Outros interpretam esses grupos como referências a eventos futuros, como a Grande Tribulação e o Milênio. Interpretações espirituais. Outra abordagem enfatiza o significado espiritual desses símbolos, vendo-os como representações da Igreja Universal e da vitória de Cristo sobre o pecado. Aplicações para a vida cristã. Esperança em meio à tribulação. O capítulo 7 nos oferece uma visão de esperança em meio às dificuldades do mundo. A promessa de salvação e a proteção divina são um conforto para os cristãos. A importância da perseverança. Os 144 mil são apresentados como um grupo fiel que perseverou em meio à perseguição. Essa imagem nos desafia a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante das adversidades. A natureza universal da Igreja. A grande multidão é composta por pessoas de todas as nações e línguas, mostrando que a salvação é oferecida a todos os seres humanos. Conclusão. O capítulo 7 de Apocalipse é um capítulo de grande beleza e profundidade. Ele nos revela a esperança da salvação e a proteção divina sobre os fiéis. Ao estudar esse capítulo, somos lembrados de nossa identidade como filhos de Deus e da nossa participação na Igreja Universal. Uma oração para abrir o estudo de Apocalipse 7. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso. Ao nos aproximarmos do estudo do 7º capítulo do livro de Apocalipse, imploramos por tua sabedoria e iluminação. Abre os olhos do nosso entendimento para que possamos penetrar nos mistérios profundos e nos símbolos ricos desse texto sagrado. Concede-nos, Senhor, um coração receptivo às tuas verdades e um espírito humilde para reconhecer a limitação da nossa compreensão humana. Que o teu Espírito Santo nos guie e nos inspire, revelando-nos os tesouros escondidos nesse capítulo. Pedimos que nos livres de qualquer preconceito ou interpretação errônea, e que nos permitas ver as coisas da tua perspectiva. Que a tua palavra seja uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho, enquanto exploramos a visão da grande multidão e dos 144 mil selados. Ajuda-nos a compreender o significado da proteção divina, da esperança em meio à tribulação e da natureza universal da tua Igreja. Que o estudo desse capítulo fortaleça nossa fé, renove nosso compromisso contigo e nos inspire a viver uma vida digna do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, fazemos esta oração. Amém. Apocalipse 7.
E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. 2 E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. 3 Dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. 4 E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. 5 Da tribo de Judá, havia 12.000 selados, da tribo de Ruben, 12.000 selados, da tribo de Gade, 12.000 selados. 6 Da tribo de Aser, 12.000 selados, da tribo de Naftali, 12.000 selados, da tribo de Manassés, 12.000 selados. 7 Da tribo de Simeão, 12.000 selados, da tribo de Levi, 12.000 selados, da tribo de Issacar, 12.000 selados. 8 Da tribo de Zebulon, 12.000 selados, da tribo de José, 12.000 selados, da tribo de Benjamim, 12.000 selados. 9 Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. 10 E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. 11 E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus. 12 Dizendo: Amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. 13 E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são, e de onde vieram? 14 E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. 15 Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. 16 Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. 17 Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. O Apocalipse, também conhecido como o Livro da Revelação, é o último livro do Novo Testamento da Bíblia. O capítulo 7 é particularmente significativo e contém várias imagens e mensagens importantes. Vamos explorar os principais temas e elementos desse capítulo. Hashtag estrutura do capítulo 7. 1. Selamento dos 144.000 Apocalipse 7, 1-8. O capítulo começa com a visão de 4 anjos que estão de pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, impedindo que o vento sopre sobre a terra, o mar ou as árvores. Um quinto anjo, que vem do Oriente com o selo do Deus vivo, ordena que os 4 anjos não causem dano até que os servos de Deus sejam selados. O selo é um símbolo de proteção e marca aqueles que pertencem a Deus. O número exato mencionado é de 144.000, que é descrito como sendo composto de 12.000 de cada tribo de Israel: Judá, Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. 2. A grande multidão, Apocalipse 7, 9, 17. Após a descrição dos 144.000, João vê uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro. Eles vestem vestiduras brancas e têm palmas nas mãos, clamando em alta voz: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Os anciãos e os 4 seres viventes adoram a Deus, reconhecendo a grandeza da salvação. Um dos anciãos explica a João que esses que estão vestidos de branco vieram da grande tribulação e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, simbolizando a purificação e a salvação através de Cristo. O capítulo termina com promessas de que Deus os protegerá, enxugará suas lágrimas e não permitirão que passem fome ou sede, pois Ele será o seu pastor. Hashtag temas principais. 1. Selo de Deus.
O selo é um símbolo de proteção divina e pertencimento. Os 144.000 selados representam os servos de Deus que são protegidos durante os tempos de tribulação. Isso pode ser interpretado como uma mensagem de esperança para os crentes, garantindo que Deus cuida de seu povo. 2. Diversidade na salvação. A visão da grande multidão de todas as nações ressalta a universalidade da salvação. A mensagem do Evangelho não é limitada a um grupo étnico ou nacional, mas é oferecida a todos. 3. Tribulação e esperança. A referência à grande tribulação indica que os crentes podem enfrentar dificuldades, mas a promessa de que Deus enxugará as lágrimas e os protegerá traz consolo e esperança. 4. Adoração. A adoração é um tema central, tanto dos anciãos quanto da multidão. Isso enfatiza a importância do louvor a Deus e ao Cordeiro como parte da experiência cristã, especialmente em tempos de dificuldades. Interpretações. Interpretação literal. Alguns estudiosos interpretam os 144.000 como um número literal de judeus que serão salvos no final dos tempos. Interpretação simbólica. Outros veem o número como simbólico, representando a totalidade do povo de Deus, incluindo tanto judeus quanto gentios. Escatologia. O capítulo é frequentemente analisado dentro do contexto da escatologia, a doutrina das últimas coisas, refletindo sobre os eventos futuros e o retorno de Cristo. Conclusão. O Apocalipse 7 é um capítulo rico em simbolismo e esperança. Ele nos lembra da proteção de Deus sobre seu povo, da inclusividade da salvação e da importância da adoração, mesmo em tempos de tribulação. É um convite à reflexão sobre a fé e a perseverança diante das dificuldades. Uma oração para encerramento do estudo de Apocalipse 7. Pai Celestial, fonte de toda a esperança e conforto. Agradecemos profundamente por este tempo dedicado à Tua Palavra, especialmente ao capítulo 7 de Apocalipse. Ao contemplarmos a visão da grande multidão e dos 144.000 selados, nossos corações foram inundados de esperança e gratidão. Agradecemos pela revelação da Tua proteção divina sobre Teu povo, mesmo em meio às tribulações. A imagem da multidão incontada, vinda de todas as nações, nos lembra da Tua natureza universal e do Teu amor por toda a humanidade. Que a visão dos 144.000 selados nos inspire a viver vidas santas e dedicadas a Ti, anunciando as boas novas do Teu reino. Que sejamos como faróis em um mundo escuro, irradiando a Tua luz e amor. Pedimos que nos concedas a graça de perseverar em nossa fé, mesmo diante das adversidades. Que a esperança que encontramos neste capítulo nos fortaleça em nossos momentos de fraqueza e nos anime a seguir em frente. Que a beleza e a profundidade do Apocalipse 7 nos acompanhem em nossa jornada espiritual. Que as verdades reveladas neste capítulo nos transformem cada vez mais à Tua imagem. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, fazemos esta oração. Amém. E assim chegamos ao final da nossa análise do Apocalipse, capítulo 7. Neste capítulo, vemos uma poderosa mensagem de esperança e proteção, onde aqueles que são selados por Deus encontram segurança em meio ao caos. É um lembrete de que, mesmo nas dificuldades, existe um propósito divino e um futuro glorioso à espera. Se você gostou desse conteúdo e deseja acompanhar mais reflexões sobre a palavra, não esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com amigos e familiares, e se inscrever no nosso canal. Assim, você não perde nenhuma novidade e continua por dentro de temas que podem transformar sua vida. Obrigado por estar conosco e até a próxima.